Fala, galera! Boa noite! Estamos aqui de novo. Vamos fazer mais uma leitura. Cada dia que eu venho aqui eu faço um teste novo. Eu uso um navegador de internet diferente. Tem que testar, minha gente. Tem que testar. A única maneira de saber se funciona é testando. Oh, yes. 11 horas. Deixa eu só compartilhar aqui, meu povo. Vai entrando aí. Cadê? Cadê? Achei. Pronto. Curti. Vamos compartilhar. Compartilha. Vai. Compartilha. Tudo. Compartilhar com um monte de gente aqui. Vai dando eco aqui no negócio. Pronto, compartilhado. Bora lá então, minha gente. O livro que eu estou lendo é esse livro aqui. Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É um livro maravilhoso. O cara que escreveu esse livro chama Stephen R. Eu acho que é R, né? Não sei o significado do R aqui. R. Covey. Ele é um cara fantástico, que ele vai expondo os problemas dele durante o livro e como ele solucionou esses problemas. E como ele descobriu que as pessoas altamente eficazes fazem para poder ter mais eficácia na vida. Muito interessante. Então vamos lá. Nós estamos no capítulo 1, falando sobre dependência e interdependência. Vamos lá. A interdependência é um conceito muito mais duradouro e avançado. Se eu sou fisicamente interdependente, eu sou autoconfiante e capaz, mas sei que nós dois juntos podemos fazer muito mais do que um de nós isoladamente, por melhor que seja. Se eu sou emocionalmente interdependente, tenho noção do meu próprio valor. E esta noção vem do íntimo, mas também reconheço a necessidade do amor, de dar e de receber o amor dos outros, sendo intelectualmente interdependente, tendo consciência de que preciso de toda a capacidade mental das outras pessoas para somar a minha. Como pessoa interdependente, tenho a oportunidade de me relacionar de modo mais profundo e significativo com os outros, conseguindo o acesso ao potencial e aos imensos recursos dos demais seres humanos. A interdependência é uma escolha que só pessoas independentes podem fazer. Os dependentes não conseguem atingir a interdependência. Não possuem personalidade suficiente para tanto. Não conhecem o bastante de si. Por esta razão, os hábitos 1, 2 e 3, nos capítulos seguintes, tratam do autodomínio. Eles levam a pessoa da dependência para a independência. Esses hábitos formam as vitórias particulares. A essência do desenvolvimento do caráter. As vitórias particulares procedem às vitórias públicas. Não se pode inverter este processo, assim como não se pode fazer a colheita antes do plantio. Ele vem de dentro para fora. Quando alguém se torna verdadeiramente independente, adquire as bases para a real interdependência. Torna-se possuidor do caráter básico, a partir do qual se podem trabalhar eficazmente as vitórias públicas, mais dirigidas à personalidade, tais como trabalho em equipe e cooperação e a comunicação, presentes nos hábitos 4, 5 e 6.
Isso não significa que você precise ser perfeito no tocante aos hábitos 1, 2 e 3 antes de trabalhar os hábitos 4, 5 e 6. A compreensão da sequência ajuda a tornar o crescimento mais eficaz. Mas não pretendo sugerir que você se isole por vários anos até que desenvolva os hábitos 1, 2, 3, né, e 3 de forma plena. Como parte de um mundo interdependente, você precisa se relacionar com este mundo diariamente, mas os problemas agudos do mundo podem, contudo, obscurecer as causas crônicas presentes no caráter. Compreender o modo como sua maneira de ser interfere em todas as interações interdependentes irá ajudá-lo a se concentrar paulatinamente. Eu preciso descobrir o que é paulatinamente. Dando um passo de cada vez em harmonia com as leis da natureza e do crescimento. O hábito 7 é o hábito da renovação, uma renovação regular, equilibrada das 4 dimensões básicas da vida. Ele abrange e envolve todos os outros hábitos. Trata-se do hábito do aprimoramento contínuo, criador da espiral ascendente do amadurecimento, capaz de levá-lo a níveis inéditos de compreensão e de vida, onde se desfruta o resultado de cada um dos hábitos, conforme se atinge um plano superior. O diagrama na próxima página é uma apresentação visual da sequência da interdependência dos 7 hábitos e será utilizada com frequência neste livro, à medida que exploramos tanto o relacionamento sequencial entre os hábitos, bem como sua sinergia, a maneira como, ao se relacionarem com os outros, geram novas formas que aumentam ainda mais seu valor. Cada um dos conceitos ou hábitos será explicado no momento de sua introdução. Definindo a eficácia. Os 7 hábitos são hábitos eficazes. Como estão baseados em princípios, conduzem o máximo possível de resultados benéficos a longo prazo. Tornam-se a base do caráter da pessoa, criando um centro poderoso de mapas corretos, a partir dos quais um indivíduo pode resolver problemas com eficácia, maximizar oportunidades, aprendendo a interrogar novos princípios em sua espiral ascendente de crescimento. Eles são hábitos eficazes, porque se baseiam em um paradigma de eficácia harmônico com as leis naturais, um princípio que chamei equilíbrio P/CP. O que causa estranheza a muita gente, este princípio pode ser facilmente compreendido se recordarmos a fábula do Êxopo sobre a galinha dos ovos de ouro. A fábula conta a história de um pobre fazendeiro que um dia descobre no ninho de sua galinha preferida um reluzente ovo de ouro. No início, ele desconfia de algum tipo de brincadeira. Mas, no momento em que vai jogar o ovo fora, pensa melhor e o leva para ser avaliado. O ovo era de ouro maciço. O fazendeiro não consegue acreditar em sua sorte. Fica ainda mais surpreso no dia seguinte, quando o fenômeno se repete. Dia após dia, ele se levanta e corre para o galinheiro para apanhar mais um ovo de ouro. Ele acaba ficando imensamente rico e mal podia acreditar em tanta sorte. Junto com a fortuna, porém, vieram a cobiça e a impaciência. Incapaz de esperar pelo ovo de ouro de cada dia, o fazendeiro decide matar a galinha e pegar todos os ovos de uma vez só. Mas, quando abre a ave, descobre que não havia nada dentro dela, nenhum ovo de ouro. E agora não havia mais meio de consegui-los. O fazendeiro destruíra a galinha que os produzia. Acredito que nessa fábula se manifeste uma lei natural, um princípio, a definição básica da eficácia. A maioria das pessoas enxerga a eficácia a partir do paradigma dos ovos de ouro. Quanto mais alguém produz, quanto mais faz, mais eficaz a pessoa é. Entretanto, conforme se pode ver na história, a eficácia resulta de 2 coisas: o produto, ou seja, os ovos de ouro, e o meio de produção, ou a capacidade de produzir, a galinha. Se você adotar um modo de vida focalizado nos ovos de ouro, negligenciando a galinha, em pouco tempo perderá a fonte dos ovos de ouro. Por outro lado, se cuidar apenas da galinha sem dar importância aos ovos de ouro, logo não terá mais meios para alimentar a galinha, ou a si próprio. A eficácia consiste no equilíbrio, no que chamo de equilíbrio P/CP. P representa a produção dos resultados desejados, os ovos de ouro.
CP indica a capacidade de produção, a habilidade ou bem que produz os ovos de ouro. 3 tipos de ativos. Existem basicamente 3 tipos de ativos, 3 tipos de bens ou ativos: físicos, financeiros e humanos. Vamos abordá-los um a um. Há alguns anos comprei um bem físico, uma máquina de cortar grama. Usei o cortador diversas vezes, sem me preocupar em fazer a manutenção. Ele funcionou adequadamente durante 2 anos, mas depois disso começou a dar problemas. Quando tentei recuperá-lo, afiando as lâminas e revisando o motor, descobri que a máquina tinha perdido mais da metade da força. Não servia para mais nada. Se eu tivesse investido em CP, manutenção e conservação do bem, ainda desfrutaria de sua P, a grama parada. Como não cuidei dele, precisei gastar muito mais tempo e dinheiro para comprar um cortador de grama novo do que teria gasto na manutenção adequada da máquina original. A eficácia, no caso, foi nenhuma. Em nossa busca frenética por resultados ou vantagens a curto prazo, frequentemente destruímos um bem físico precioso, seja ele um carro, um computador, uma máquina de lavar, ou até nosso corpo e o meio ambiente. Para manter P e CP em equilíbrio, representa uma enorme diferença na utilização eficaz dos bens físicos. Esta visão também prejudica o uso eficaz dos ativos financeiros. As pessoas não conduzem frequentemente o capital com o lucro. As pessoas não confundem frequentemente o capital com o lucro. Você já lançou mão do capital para melhorar seu padrão de vida? Para obter mais ovos de ouro? O capital reduzido tem um poder reduzido em termos de produção de renda ou lucro, e o capital em processo de redução encolhe mais e mais, até que se torna incapaz até mesmo de suprir as necessidades básicas da pessoa. Nosso meio financeiro mais importante é a capacidade de ganhar. Se não investimos continuamente na melhoria de nossa produção, CP, limitamos drasticamente nossas opções. Ficamos presos à nossa situação atual, morrendo de medo do chefe, da opinião de que tenham de nós na empresa, dependentes economicamente e sempre na defensiva. Mais um exemplo de ineficácia. Na área humana, o equilíbrio P e CP é igualmente fundamental. Até mais importante, pois as pessoas controlam os ativos físicos e financeiros. Quando 2 pessoas em um casamento estão mais preocupadas em conseguir os ovos de ouro, os benefícios, do que em preservar o relacionamento, que torna tais benefícios possíveis, com frequência agem de maneira insensível, sem consideração pelo outro, negligenciando a boa vontade e a cortesia. Tão importantes em um relacionamento profundo. Passam a lançar mão de estratégias para manipular o outro, concentram-se em suas próprias necessidades para justificar a atitude tomada e ficam procurando provas de que o outro está sempre errado. O amor e a delicadeza, o enriquecimento mútuo e a espontaneidade começam a se deteriorar. A galinha dos ovos de ouro mostra-se mais enferma a cada dia. E o que dizer do relacionamento entre pai e filho? Quando as crianças são pequenas, sua vulnerabilidade e sua dependência são enormes. Torna-se muito difícil negligenciar o esforço exigido pela CP. Treinamento, comunicação, relacionamento e atenção fundamentais. É mais fácil aproveitar as vantagens, manipular, conseguir o que você quer do jeito que você quer, já. Você é maior e mais esperto, está sempre certo. Então, por que não dizer a eles o que fazer e pronto? Se for preciso, grite com eles. Lance mão da intimidação, insista até que façam as coisas do seu jeito. Ou então seja indulgente. Agarre-se ao ovo de ouro da popularidade, tente agradar seus filhos, deixe que façam tudo como quiserem,
Assim, eles crescerão sem parâmetros ou expectativas, sem um compromisso pessoal interno com a disciplina e a responsabilidade. Em qualquer um dos caminhos, autoritário ou permissivo, você revela uma mentalidade de ovo de ouro. Ou você quer ver as coisas feitas do seu jeito, ou você prefere ser adorado. Mas o que acontece com a galinha dos ovos de ouro enquanto isso? Qual a disciplina, a confiança na capacidade de fazer as escolhas certas e de atingir metas importantes que uma criança assim terá após alguns anos? E quanto ao seu relacionamento? Quando seu filho chegar aos anos críticos da adolescência e passar pela crise da identidade, será que ele saberá, a partir das experiências vividas, que você é capaz de ouvi-lo sem julgar? Que realmente se importa com ele como pessoa e que é digno de confiança, não importa o que aconteça? O relacionamento será forte o suficiente para que você consiga ficar próximo dele, comunicar-se com ele e influenciá-lo? Suponha que você queira que o quarto de sua filha esteja sempre em ordem. Isso é P, produção. E o ovo de ouro, e suponha que você deseje que ela o limpe. Isso é CP, capacidade de produção. Sua filha é a galinha dos ovos de ouro, o ativo que produz os ovos de ouro. Se houver um equilíbrio entre entre P e CP, ela vai limpar o quarto com prazer, sem que seja necessário ordenar, pois ela é responsável e tem disciplina para arcar com as responsabilidades. Ela é um bem precioso, a galinha que produz os ovos de ouro. Entretanto, se o seu paradigma estiver focalizado na produção, ou seja, na limpeza do quarto, vai acabar atormentando sua filha, para que ela faça isso. Quem sabe seus esforços o levem a fazer ameaças ou a gritar de modo que, na ânsia de conseguir os ovos de ouro, você prejudique a saúde e o bem-estar da galinha. Vou relatar uma experiência interessante de CP, ocorrida com uma de minhas filhas. Estávamos planejando um passeio a dois, algo que gosto de fazer regularmente, com cada um dos meus filhos, sabendo que programar o passeio é tão gostoso quanto a sua realização. Sendo assim, falei para minha filha: querida, hoje é nossa noite. O que você quer fazer? Qualquer coisa, papai, foi a resposta. Nada disso, falei. Sei que você quer ir a algum lugar especial. Sabe o que é? Ela finalmente se abriu. Acho que você não ia gostar do que eu tenho vontade de fazer. De jeito nenhum, retruquei veemente. Estou disposto a fazer o que você quiser, qualquer atividade, a escolha é sua. Quero assistir um filme, Guerra nas Estrelas, ela falou. Mas sei que você não gosta de Guerra nas Estrelas. Na última vez, dormiu o filme inteiro. Você não gosta desse tipo de filme, mas não faz mal, papai. Tudo bem, querida. Se é isso que você quer fazer, então vamos fazer. E eu vou gostar. Ora, papai, não se preocupe com isso. Não temos a obrigação de sair. Ela fez uma pausa e acrescentou. Sabe por que você não gosta de Guerra nas Estrelas? Porque não compreende a filosofia e o treinamento de um cavaleiro Jedi. Como? Sabe, essas coisas que você ensina, papai, são iguais às coisas que fazem parte do treinamento de um cavaleiro Jedi. É mesmo? Então vamos ver Guerra nas Estrelas. E foi o que fizemos. Ela sentou-se ao meu lado e me explicou o paradigma. Tornei-me o estudante, o aprendiz. Foi absolutamente fascinante. Consegui ver, com este novo paradigma, a maneira como a filosofia básica presente no treinamento de um cavaleiro Jedi se manifesta nas mais diversas circunstâncias. A experiência não foi um evento P planejado. Ela resultou de um investimento CP. Foi um fruto inesperado e benéfico deste investimento. Foi muito interessante e satisfatório. Mostra que nós aproveitamos melhor os ovos de ouro quando a galinha, a qualidade do relacionamento, recebe alimentação apropriada. CP nas organizações. Um dos aspectos mais valiosos de qualquer princípio correto é a sua validade e a possibilidade da aplicação em ampla gama de circunstâncias. Neste livro, eu gostaria de mostrar a vocês algumas maneiras
como esses princípios se aplicam a organizações, inclusive a famílias e indivíduos também. Quando as pessoas deixam de respeitar o equilíbrio P e CP, ao usarem os bens físicos nas organizações, eles provocam a queda da eficácia organizacional e deixam para os outros apenas galinhas mortas. Por exemplo, um indivíduo encarregado de um bem físico, como uma máquina, pode estar ansioso para causar uma boa impressão em seus superiores. Talvez a empresa esteja crescendo rapidamente e as promoções aconteçam com frequência. Sendo assim, ele produz um ritmo acelerado, nada de pausas ou manutenção, a máquina trabalha dia e noite, a produção é fenomenal, os custos baixos, os lucros disparam. Em pouco tempo, o sujeito ganha a promoção esperada, os ovos de ouro. Suponha, contudo, que você seja seu sucessor no trabalho. Vai herdar uma galinha muito doente, uma máquina que, a esta altura, está desgastada e começa a dar problemas. Exige investimentos altos em manutenção e passa muito tempo parada. Os custos sobem barbaramente, os lucros desaparecem e quem leva a culpa pela perda dos ovos de ouro? Você. A culpa é sua. Seu antecessor arruinou o bem, mas a contabilidade só registra o número de peças produzidas e custos e lucros. O equilíbrio P-CP torna particularmente importante quando aplicado aos seres humanos envolvidos com uma organização, clientes e funcionários. Conheço um restaurante que servia um ensopado de mariscos delicioso e vivia lotado de fregueses diariamente na hora do almoço. Quando a firma foi vendida, o novo proprietário concentrou-se nos ovos de ouro e resolveu aumentar a água do ensopado. Durante mais ou menos um mês, com os custos reduzidos e a receita mantida, os lucros aumentaram barbaramente. Pouco a pouco, entretanto, os fregueses começaram a sumir. A confiança se fora e os negócios se reduziram a zero, praticamente. O novo proprietário tentou desesperadamente recuperar a clientela, mas ele havia negligenciado seus fregueses, abusando de sua confiança. Perdeu um bem precioso, a lealdade dos consumidores. Não havia mais galinha alguma para produzir os ovos de ouro. Existem também as organizações que falam muito no consumidor, mas negligenciam totalmente as pessoas que lidam com o público, os funcionários. O princípio CP: trate sempre seus funcionários de modo como deseja que eles tratem os seus clientes mais importantes. Você pode comprar o trabalho de uma pessoa, mas não pode comprar seu coração. O entusiasmo e a lealdade encontram-se no coração. Você pode comprar a força, mas não pode comprar o cérebro. E a criatividade e a engenhosidade e o potencial são encontrados no cérebro. A receita CP é tratar os empregados como se fossem voluntários, assim como devemos tratar os clientes, pois é isso que eles são. Eles podem fornecer voluntariamente o que têm de melhor, seus corações e suas mentes. Fiz parte de um grupo uma vez em que alguém perguntou como fazer para colocar empregados incompetentes e preguiçosos na linha. Jogue uma granada de mão, respondeu um dos presentes. Muitos dos membros do grupo elogiaram o estilo machão de gerenciamento, a abordagem, ou dá ou desce, na supervisão do pessoal. Mas alguém do grupo perguntou: e quem vai catar os pedaços? Não haverá pedaços. Então, porque você não tem a mesma atitude com seus clientes? O homem que adotou uma postura crítica quis saber. Diga simplesmente: se você não vai comprar nada, pode cair fora daqui. Mas eu não posso fazer isso com meus clientes. O machão falou. Então por que acha que pode fazer isso com seus empregados? Porque são meus empregados. Sei. Seus empregados são dedicados ao serviço? Trabalham duro? Qual é a taxa de rotatividade de mão de obra? Está querendo me gozar? Não dá para encontrar ninguém competente hoje em dia. Temos excesso de rotatividade, absentismo, corpo mole. Ninguém dá a mínima para o trabalho. O foco nos ovos de ouro, uma atitude e um paradigma como este
mostra-se totalmente inadequado para lidar com as energias poderosas existentes no coração e na mente da outra pessoa. Estabelecer limites e metas a curto prazo é importante, mas não é tudo. A eficácia está no equilíbrio. O foco excessivo em P, na produção, resulta em saúde comprometida, máquinas desgastadas, contas bancárias exauridas e relações rompidas. O foco excessivo em CP equivale a uma pessoa que passa 3 ou 4 horas por dia correndo e se gaba dos 10 anos extras de vida que consegue com isso, sem perceber que está gastando esses 10 anos na corrida. Ou então, a uma pessoa frequentando eternamente a escola, sem nada produzir, vivendo dos ovos de ouros alheios. A síndrome do estudante profissional. A manutenção do equilíbrio P/CP está entre os ovos de ouro, a produção, e a saúde e bem-estar da galinha, capacidade de produção. Exige com frequência uma boa capacidade de discernimento, mas eu tenho a impressão de que isso é a verdadeira essência da eficácia. Consegue-se o equilíbrio entre curto e o longo prazo. Equilibra a necessidade de uma boa educação e o preço a ser pago por ela. Equilibra a vontade de ter um quarto arrumado e o investimento em relação na qual uma criança é estimulada a ser ordeira em seu íntimo, de boa vontade, espontaneamente, sem necessidade de supervisão externa. Este princípio pode ser visto na vida de uma pessoa que se mata de trabalhar, passando a noite em claro para conseguir mais ovos de ouro e acaba exausta, incapaz de continuar produzindo, em oposição a outra que desfruta de uma boa noite de sono e acorda disposta para produzir durante todo o dia. Este princípio pode ser reconhecido quando você força a barra para que as coisas sejam do seu jeito em um relacionamento e descobre que este se esvaziou. Ou quando se dedica realmente muito tempo a um relacionamento e percebe que o desejo e a capacidade de trabalhar com alguém e de se comunicar levam a um salto qualitativo. O equilíbrio P/CP, ou seja, produção e capacidade de produção, é a verdadeira essência da eficácia. Aplica-se a todos os setores da vida. Podem trabalhar com ele ou contra ele, mas sempre estará aqui. É como o farol, é a definição e o paradigma da eficácia que se baseiam os 7 hábitos desse livro. Falta 3 minutinhos, tá palha ainda. Como utilizar este livro? Antes de começar a trabalhar com os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, gostaria de sugerir que faça 2 mudanças de paradigma que aumentarão muitos benefícios que você pode obter com este material. Em primeiro lugar, gostaria de recomendar que não visse esse material como um livro, no sentido de que se lê uma vez e se coloca na estante. Você pode preferir ler tudo de uma vez para ter uma noção do conjunto, mas este material pretende ser um companheiro durante o processo contínuo de mudança e crescimento. Foi organizado de modo progressivo, com sugestões de aplicação ao final de cada hábito, de modo que a pessoa possa estudar e se concentrar em qualquer hábito específico quando estiver pronta. À medida que você progride e tem acesso a níveis mais profundos de entendimento e prática, pode voltar repetidas vezes aos princípios contidos em cada um dos hábitos e trabalhar para expandir o seu conhecimento, sua habilidade e seu desejo. Em segundo lugar, gostaria de sugerir que mudasse o paradigma de relação com este material, passando de papel de estudante para o de professor. Utilize uma abordagem de dentro para fora. Leia tudo com um propósito em mente, ou de compartilhar e discutir o que aprendeu com outras pessoas em 48 horas após a leitura. Se você soubesse, por exemplo, que teria de ensinar o material contido no equilíbrio P/CP para alguma outra pessoa dentro de 48 horas, isso faria diferença em sua experiência de leitura? Tente agora, ao ler a seção final deste capítulo,
Leia como se fosse dar uma aula para sua esposa, seu filho, seu colega de trabalho ou seu amigo dentro de 1 ou 2 dias, enquanto tudo ainda estiver fresco na sua memória. E procure notar a diferença em seu processo mental e emocional. Garanto que se você abordar o material deste modo, em cada um dos capítulos seguintes, não somente vai se lembrar melhor do que leu, como também a compreensão se expandirá. O entendimento será mais profundo e a motivação para aplicar o material será muito maior. Além disso, à medida que você compartilhar com os outros que está aprendendo, de forma aberta e sincera, ficará surpreso ao notar que as impressões e os conceitos negativos que os outros possam ter a seu respeito tenderão a desaparecer. Aqueles aos quais você transmite conhecimento passarão então a vê-lo como uma pessoa diferente, amadurecida. Todos estarão mais inclinados a ajudar e apoiar o processo de interação dos 7 hábitos em sua vida. Quem sabe, também os integrem na vida deles. Show daí! Deu certinho aqui, ó. Nós vamos parar aqui no final da primeira parte, né? Ainda falta mais um subtítulo, que é o que você pode esperar desse livro. Então, galera, eu achei bacana ele falar aqui sobre P e CP, sendo que P é o que? É a produção e CP é a capacidade de produção. Muito interessante essa parte do livro, gostei. Não que eu não tenha gostado das outras partes também. Obrigado pela galera que entrou aí, ficou ouvindo, ficou assistindo. E amanhã eu volto novamente às 11 horas para poder continuar lendo aqui junto com vocês. E é o que ele falou. O interessante de você ler esse livro é você ler o livro não com os olhos de aluno, mas ler sim com os olhos de professor. Professor é aquele cara que lê o livro para ensinar para o aluno. Então, é com esses olhos que você tem que ler. Quando você lê o livro com a intenção de ensinar o que está aqui dentro para os seus alunos, o que acontece? Você grava mais aquilo na sua cabeça e quando você duplica aquilo com alguém, quando você passa para frente, aí você fortalece aquilo que você aprendeu. Então, é uma prática é um hábito muito interessante. Eu aprendi esse hábito com o Jim Rohn, eu já falei várias vezes em alguns dos meus vídeos. Jim Rohn era um cara fantástico e ele sempre falava: estude, pratique e ensine. Se você estudar, praticar e ensinar tudo que for bom para você, eu tenho certeza que você se torna uma pessoa muito grande e você consegue impactar positivamente a vida das pessoas em volta de você. Então é isso aí, galera. Estude, pratique e ensine. E eu quero agradecer a todo mundo que entrou aí, beleza? Boa noite para vocês. Obrigado, bom dia para o Rodson lá no Brasil. Deixou um comentário ali, ó. Comentário bacana, meu brother. Pelas suas atitudes, você foi sempre um exemplo de boa pessoa. Valeu, meu irmão. Esse cara aqui, ó, eu conheço ele desde que acho que eu tinha uns 10 anos, não lembro mais a minha idade na época. A gente é amigo desde a infância, a gente andou muito junto aí e é um amigo que eu vou levar pro resto da vida. Obrigado, Rodson. Obrigado. Ele é Tigrão lá no Brasil. O camarada é um amigo, tipo um irmão. Para mim é como se fosse um irmão. Obrigado, Rodson, pelas suas palavras. E é isso aí, galera. Vamos para amanhã. Amanhã tem mais. Falou? Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Beleza? Lembrando que o livro ele fala de olhar para dentro e não olhar para fora. Tipo, você tem que olhar para dentro, consertar dentro, ao invés de tentar consertar os outros. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Curte, compartilha com seus amigos. E o Leitura para Cegos é isso. É para pessoas que não são cegas, de repente, mas às vezes não tem foco, não consegue pegar um livro e ler até o final. Então eu aprendi que um videozinho de meia hora todos os dias pode te ajudar, do mesmo jeito que a leitura de um livro me ajudou muito a mudar meu pensamento, a mudar a forma com que eu vejo a vida, a mudar a forma como eu trabalho com as pessoas e me deu coragem para empreender e fazer o meu negócio crescer cada vez mais. Beleza, galera? Então eu vou ficando por aqui. Até mais, até amanhã.